Então, pessoal, boa tarde. A gente vai começar agora com a correção da semana 1 do PET 7, tá bom? E A primeira questão, ela traz o seguinte: os olhos humanos são estruturas importantes, pois garantem a captação das imagens. E quais são as principais partes do olho humano, né? Aí, de início, a gente colocou essa imagem só para ver a questão da anatomia, né, do olho, né? Aonde que fica cada estrutura que é responsável, então, para essa captação de imagem, né? Como, por exemplo, tem a parte da íris, a córnea, né? E agora eu vou falar um pouco dessas estruturas em si e a função, né, digamos, de cada uma delas. A córnea é uma espécie, né, de janela que tende então a proteger a camada externa e transparente que recobre a íris, que também é uma outra estrutura, né, e ela atua como meio refrator, né, por possuir um índice refracional maior que a do ar, além de garantir a proteção contra micro-organismos. Então, essa seria a função da córnea. A íris é a parte colorida do olho. Ela é formada por diversos músculos que controla a abertura da pupila. Então, a íris é essa parte que alguns têm castanhos, outros preto, verde, azuis. A outra estrutura é a pupila, que é um pequeno orifício no centro do olho, que é esse pontinho, né, preto que a gente tem bem no centro do olho, né? Temos também o nervo óptico, que ele é responsável por garantir, né, todos os impulsos elétricos do olho, e esses impulsos eles sejam levados então até o nosso cérebro, e a partir daí, né, ele possa processar então a interpretação daquela imagem. Temos também a lente, né, que é uma parte do olho que é responsável por deixar a imagem luminosa e mais nítida, né, deixando então mais nítida essa imagem. Temos o cristalino, né, que é essa estrutura que é também conhecido como lente. Ele é um disco transparente, né, ele possui muita proteína, né, e ele divide os olhos, no olho, né, em duas partes, que é o humor aquoso, né, que é uma porção anterior, e tende a destacar por ser uma substância aquosa de cor clara, enquanto que a porção posterior é o humor vítreo, que é um material gelatinoso formado por água, fibras de colágeno e ácido hialurônico. E a retina, que é uma camada que recobre a parte interior do fundo do olho e o local que a imagem irá se formar. Então, é na retina, numa parte superior, que fica atrás do olho, assim, que vai formar, que irá formar, então, a imagem. na questão 2 fala assim: a estrutura do olho humano indica corretamente o nome da parte que se caracteriza por ser uma abertura pela qual a luz entra. A estrutura é a pupila, que é a região localizada no centro da íris, que, igual o Douglas falou na outra questão, é um pequeno círculo escuro, que é a bolinha preta, né? Que a gente tem bem no meio do olho, tá bom? Então, gente, agora é a 3. E tá falando assim: o que ocorre com as pupilas na presença e na ausência de luz? Então, tá. A pupila, ela controla a entrada de luz. E quando estamos em um ambiente com pouca claridade, ela dilata-se, que fica maior, né? Enquanto em ambientes com maior intensidade de luz, ela estreita-se, que ela fica menorzinha. Você pode até ver no espelho para fazer a experiência. E através desses ajustes, permite enxergar bem à noite e evitar danos na retina quando a intensidade de luz é mais forte. Questão 4. Os fotorreceptores são células especializadas na captação de luz
que estão localizados em que parte do olho humano. Então, esses fotorreceptores, que são as células que são têm essa função de captar a luz, elas ficam localizadas na retina. E essas células, elas são, como eu já disse, especializadas, elas são células que são chamadas de cones e bastonetes, e que são sensíveis a diferentes cores da luz. Então, essas células, junto com a retina, elas transformam essa luz em sinais elétricos, né, que são transportados pelo nervo óptico até o cérebro. Então, é na retina que tem essas células responsáveis por essas células que são sensíveis e especializadas para transformação de luz em sinais elétricos. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá corrigir a segunda semana do PET 7, ok? E a 1 tá falando assim: uma lente de vidro, quando exposta no ar, que possui as bordas mais espessas que a parte central, será uma lente, e a resposta é a côncava, tá bom? Na questão 2, sobre as lentes esféricas, é correto afirmar que as imagens são formadas por uma lente convergente, tem sempre as mesmas características, independente da sua posição? Não, essa questão está errada. As imagens formadas por uma lente divergente são sempre reais, invertidas e menores que os objetos? Também não, essa é uma questão que está errada. A imagem é formada por uma lente sempre maior que o objeto? Também não. As características da imagem de um objeto produzida por uma lente divergente depende da posição desse objeto em relação à lente? A letra D também está errada. Letra I. As características da imagem formada por uma lente convergente depende da posição que o objeto localiza-se em relação a ela. Então, esta é a resposta certa, né? Então, sobre as lentes esféricas, é correto afirmar que as características da imagem formada por uma lente convergente dependem da posição que o objeto. Na questão 3, fala o seguinte: descreva uma imagem de um objeto formada por uma lente divergente. Então, as imagens das lentes divergentes diminuem o tamanho do objeto real. O que seria isso? No caso do quando a gente tem aquele olhinho mágico nas portas das casas, por exemplo, essa lente é divergente. O que ela faz? Ela faz com que a imagem do objeto fique bem menor do que é o objeto, por exemplo. Por isso que a gente consegue enxergar uma pessoa inteira pelo olho mágico. E vai ter um tamanho bem menor do que, no caso, a pessoa, né? E aqui, gente, para finalizar a correção, a gente quer deixar uma mensagem para vocês. Queridos alunos, desejamos a vocês e seus familiares um Feliz Natal repleto de magia e de encanto. Continuem inspirados em busca de crescimento e da humildade. Resplandeçam a luz no mundo. Um abraço carinhoso. Então, um Feliz Natal, viu, pessoal? Um próspero ano novo, tudo de bom. Que 2021 a gente possa estar juntos lá na escola, se Deus quiser. É isso, gente. Feliz Natal para E vocês. Bom ano novo. E até as próximas aulas.